os falsos profetas e os falsos ensinadores. São homens que foram chamados e abençoados por Deus para o ministério da palavra, mas deixaram Satanás entrar em seus corações. Iniciam seus ministérios como cristãos e homens de Deus. Adoram, louvam a Deus, cantam, pregam maravilhosas pregações. Conhecem a doutrina dos apóstolos e profetas, vivem entre o povo de Deus e são bem-vindos aos cultos, mas cometem pecados que são perdição diante de Deus. Subjugam os irmãos leigos pela força, enganos ou ameaças e lançam tropeços, obstáculos e armadilhas aos filhos de Deus com astúcias de homens. Seguindo os ensinamentos do profeta Balaão, eles juntam igrejas, criando uma organização para fazer tropeçarem os filhos de Deus. Impedem que creiam no profeta, na verdade completa, não deixando que obedeçam à mensagem e os afastam da unção do Espírito, da salvação e do arrebatamento. Passam a pregar falsos ensinamentos. Às escondidas, negam, distorcem, desmentem, manipulam e alteram a mensagem de Deus. Interpretam a mensagem conforme seus próprios pensamentos, ideias, mentiras e interesses. Leiam a segunda carta de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Now, anointed one is one with a message. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. And the only way the message can be brought out É a única maneira que a mensagem possa ser trazida is by one that's anointed. é por um que seja ungido. And that would be a prophet. E esse seria um profeta. Anointed, Ungido. there shall rise false, anointed Se teachers. levantarão falsos mestres ungidos. A prophet teaches what his message is. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Anointed teachers. Mestres ungidos. But anointed people with false teaching. Mas pessoas ungidas com ensinamento falso. How I had such a lesson on that one time Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, when I first met the Pentecostal people. quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. And it was a great lesson to me. E foi uma grande lição para mim. I seen two men. One, Eu vi dois homens. I talked to those men just, Eu conversei com aqueles dois homens apenas, you know, how in discernment, vocês sabem, como em discernimento, just a little way to find out. uma maneira de descobrir. And one of them was a genuine Christian. E um deles era um cristão genuíno. And he was a real servant of Christ. E ele era um verdadeiro servo de Cristo. And the other one was a hypocrite. E o outro era um hipócrita. And one of them, the one that was a hypocrite, E um deles, aquele que era um hipócrita, was living with a black-headed woman, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, running around with a blonde and had children by her. andando com uma loira e tinha filhos com ela. It was right there in the vision. Bem, estava ali mesmo na visão. Couldn't be denied. Não poderia ser negado. And I spoke to him about it. E eu lhe falei sobre isso. He looked at me and walked around the building. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. I thought I'd come into angels. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Then I wondered Então eu me perguntei if I was among devils. se eu não estava entre demônios. But you might see that the anointing gets on the unjust, Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, the false teachers, os falsos mestres, and causes them to do e faz com que eles façam exactly what God told them not to do, exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. but they'll do it anyhow. Mas eles o farão de qualquer maneira. Why? Por quê? They cannot
help it. Eles não podem evitar. Remember, Lembre-se, God is not the author of organization. Deus não é o autor da organização. The devil is the author of organization. O diabo é o autor da organização. I proved that by the word back and forth, Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, and over. vez após vez. Won't have to go into that this morning. Não terei que entrar nisso esta manhã. We know that God never did organize Nós sabemos que Deus nunca organizou people together like that. pessoas juntas desse modo. Make an organization. Fez uma organização. Oh, you false teachers. Oh, vocês, falsos mestres! Listen to these tapes. All these years Ouvindo estas fitas por todos estes anos and seeing God confirm it. e vendo Deus confirmar Exactly what He said in you. exatamente o que Ele disse, Said in your study. e vocês se assentam em seus escritórios And know it's the truth. e sabem que é a verdade, And because of your denominational differences, e por causa de suas diferenças denominacionais, you dispute them and vocês as resistem tell your people they're not so. e dizem à sua gente que elas não são assim. One, Ai de vocês! your time is close at hand. Seu tempo está próximo! Balaam, anointed Balaão, ungido with the same spirit that was upon Moses. com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. What was the difference? Qual era a diferença? The teaching of Moses was perfect. O ensinamento de Moisés era perfeito. The Bible said here in 2 Peter A Bíblia disse aqui em 2 Pedro that it was the teaching of Balaam que foi o ensinamento de Balaão that Israel received que Israel recebeu, that God never did forgive. que Deus nunca perdoou. Unpardonable sin. Pecado imperdoável. Not a one of them got saved. Nenhum deles se salvou. Though they had come out under the blessings of God Embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus and seen the hand of God moving e visto a mão de Deus movendo with this mighty prophet, através desse profeta poderoso, seen exactly vindicated by God, e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. and because another prophet come in with a teaching E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrary and disputed with Moses contrário e disputou com Moisés and tried to prove to the people that Moses was wrong, e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado, and Dathan, Datã, Korah, Coré, many of them agreed with him and e muitos deles concordaram com ele taught the children of Israel e ensinaram os filhos de Israel to commit fornication, a cometerem fornicações, to go after his organization, irem após sua organização, that we're all the same. que nós somos todos o mesmo, Whether we're Methodist, Baptist, quer sejamos metodistas, batistas, Presbyterian, or Pentecostals, and what more. presbiterianos ou pentecostais, e o que mais? We're all the same. Nós somos todos o mesmo. We're not the same. Nós não somos o mesmo. You are a separated people, Vós sois pessoas separadas, holy unto the Lord, santas ao Senhor, dedicated to the Word and the Spirit of God, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus, to bear fruit of His promise para produzir fruto de sua promessa of this day. deste dia. And you're not of them. E vocês não são deles. I know that's awful strong, Eu sei que isso é fortíssimo, but that's the truth. mas essa é a verdade, Just the same, exatamente a mesma. dedicated to service Dedicadas a um serviço in this last day. nesses últimos dias. Come out from amongst us. Saia do meio deles.